Eu quero que tu pense em uma cena muito específica. Tu tá numa conversa, alguém tá passando por um desafio, enfim, de vida, e tu ouve, tu acolhe, tu diz coisas lindas, enfim, tu segura o espaço enquanto o outro tá desmoronando na tua frente. E tu faz isso muito bem, tu sempre fez isso muito bem. Mas então essa pessoa responde, e tu? Como tu tá? E antes mesmo da pessoa terminar a pergunta, antes mesmo de tu pensar, algo dentro de ti responde, eu tô bem. Não precisa se preocupar comigo. Vamos falar de ti, eu me viro. Ou talvez desvie com uma piada. Ou muda de assunto com uma habilidade quase artística. Ou faz uma pergunta sobre o outro, tão boa, tão cuidadosa, tão gentil, que ninguém percebe que tu acabou de tirar a atenção de cima de ti. Não porque tu não sente, não porque tu não precisa de nada, não porque tu tá realmente bem, mas porque algo dentro de ti aprendeu a responder antes de ti. Algo muito antigo, algo que aprendeu que cuidar é seguro, mas ser cuidada é perigoso. Que aparecer como forte protege, mas aparecer como humana expõe. Que o lugar de quem sustenta é familiar, mas o lugar de quem recebe cuidado parece estranho demais. Essa resposta automática tem nome. É uma armadura. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. A armadura que te protegeu um dia está te isolando hoje? Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Ontem, no primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre a diferença entre honestidade segura e vulnerabilidade real. Sobre como às vezes nós contamos histórias difíceis, mas já processadas, já organizadas, já embaladas com uma moral no final. E isso pode ser até honestidade, mas nem sempre é vulnerabilidade. Hoje nós vamos para um nível mais profundo. Não apenas para entender o que é a vulnerabilidade, mas para entender por que ela é tão desafiadora. De onde veio o impulso de se fechar? Quando fechar foi a decisão mais inteligente que tu podia tomar. E como essa decisão, que talvez tenha te protegido em algum momento, pode estar te custando conexão agora. Esse é o episódio 2 da série O Poder da Vulnerabilidade. Queridão, queridona, existe algo que quase ninguém diz quando fala sobre fechamento emocional. Que ele foi brilhante. Não foi fraqueza, defeito, falta de evolução, drama. Ele foi solução. Uma solução criativa, precisa e muito inteligente para um problema real. Porque em algum momento da tua história, aparecer custou. Talvez quando tu demonstrou medo, alguém disse que tu estava exagerando. Talvez quando tu chorou, o ambiente ficou pesado demais. Talvez quando tu pediu alguma coisa, alguém se irritou. Talvez quando tu contou o que sentia, aquilo foi usado contra ti depois. Talvez quando precisava de cuidado, ninguém teve estrutura para cuidar. Ou talvez simplesmente tu tenha crescido num ambiente onde alguém precisava ser forte. E sobrou para ti. Sobrou para te entender, para não dar trabalho, a perceber o clima da casa. Sobrou para ti engolir a própria necessidade para não sobrecarregar alguém. Então tu aprendeu. Aprendeu que mostrar demais era perigoso. Aprendeu que precisar demais incomodava. Aprendeu que chorar podia piorar as coisas. Aprendeu que ser forte era mais seguro do que ser vista. E a criança inteligente faz o que precisa fazer para sobreviver emocionalmente. Ela se adapta, se fecha, ela guarda. Ela aprende a sorrir antes que perguntem. Ela aprende que dizer tô bem antes de verificar se está. Ela aprende a cuidar dos outros para não precisar falar de si.
E isso não deve ser tratado com julgamento, deve ser tratado com respeito, porque talvez essa armadura tenha sido por muito tempo a única proteção disponível. Mas agora, eu preciso te dizer uma coisa com muito carinho. A armadura que um dia te protegeu pode, hoje, estar te isolando. Porque a armadura não seleciona. Ela não sabe diferenciar quem vai te ferir de quem poderia te amar. Ela não sabe separar crítica de cuidado, ameaça de presença, invasão de intimidade. Ela só sabe fechar. E quando fecha, fecha para tudo. Fecha para dor, mas também fecha para o amor. Fecha para rejeição, mas também fecha para o cuidado. Fecha para o abandono, mas também fecha para o encontro. E é por isso que tanta gente vive uma solidão estranha. A pessoa tem amigos, tem família, relacionamento, tem gente por perto. Tem mensagem chegando, tem conversa acontecendo, mas ainda se sente profundamente só. Não porque ninguém queria chegar perto, mas porque ninguém consegue chegar onde ela realmente mora. Às vezes as pessoas vão encontrando uma versão funcional, a versão forte, engraçada, que dá conta, que aconselha, que acolhe, mas não encontram a parte que está cansada, a parte que sente medo, a parte que queria poder pedir colo, a parte que não sabe o que fazer, a parte que ainda está esperando alguém perguntar de um jeito que ela consiga responder com verdade. E aqui existe uma dor muito silenciosa. Ser admirada pela força pode ser muito solitário, quando o que tu mais precisava era ser acolhida na fragilidade. No livro de Ruth, existe uma cena muito bonita. Ruth era viúva, moabita, estrangeira. Estava em uma terra que ela não era sua. Sem marido, proteção, recursos, posição. Ela tinha todos os motivos para ficar pequena. Todos os motivos para não pedir. Todos os motivos para tentar ser invisível. Porque às vezes, quando a gente já perdeu muito, parece mais seguro não precisar de mais nada. Mas Ruth fez algo vulnerável. Ela vai ao campo de Boaz e pede. Ela diz: permita-me recolher espigas entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Olha a força disso. Ela aparece. Ela assume a própria necessidade. Ela não finge que está tudo bem. Ela não se esconde atrás de uma postura de autossuficiência. Ela não diz: imagina, me viro. Ela pede. E porque ela aparece, algo acontece. Boaz não apenas permite que ela recolha espigas. Ele orienta os trabalhadores a deixarem cair espigas de propósito para ela. Ou seja, existe um cuidado que só encontrou Ruth porque Ruth se permitiu aparecer. Existe uma provisão que só chega porque ela não ficou escondida. Existe uma abundância que ela não teria acessado se tivesse escolhido a armadura da invisibilidade. E talvez seja uma consciência muito importante para nós. Algumas coisas que tu precisa não vão chegar enquanto tu insistir em parecer que não precisa de nada. Mas eu preciso deixar algo muito claro aqui. Desmontar a armadura não é uma questão de força de vontade. Não é acordar amanhã e dizer: agora eu serei vulnerável. Porque a armadura não é apenas uma ideia. Ela é um reflexo. Ela responde antes do pensamento. Ela aparece no corpo, na garganta que trava, na piada que sai antes da lágrima, na resposta "tô bem" antes da consciência, na vontade de mudar de assunto, naquela necessidade de controlar a imagem. Então o caminho, meu amor, não é forçar a abertura. Forçar a abertura pode virar exposição. E exposição, senhores, não cura. Exposição só machuca. O caminho é outro. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que existe uma armadura. Depois, perceber como ela aparece. Depois, perguntar com gentileza: essa proteção, ela é ainda necessária aqui?
essa pessoa é igual às outras que eu precisei me fechar? Esse contexto é igual ao contexto onde eu aprendi a não aparecer? Ou será que o perigo já passou, mas o meu corpo ainda não sabe? Essa pergunta muda tudo, queridos. Porque talvez tu esteja vivendo hoje com reflexos de ontem. Talvez a criança que precisou se proteger ainda esteja decidindo por ti. E vulnerabilidade, meu amor, começa quando o adulto em ti pode dizer: eu entendo porque tu se fechou. Obrigada por ter me protegido. Mas talvez agora a gente possa se abrir um pouquinho. Não tudo, não para todos, não de qualquer jeito, apenas um pouquinho, com discernimento, com presença, com espiritualidade. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará. Essa palavra é muito importante. Guardará. Não diz que a tua armadura guardará. Não diz que o teu controle guardará. Não diz que a tua autossuficiência guardará. Diz que a paz de Deus guardará o coração e os pensamentos. Existe uma proteção que não nasce no fechamento. Existe uma segurança que não exige que tu desapareça. Existe um cuidado que permite que tu seja mais porosa, mais presente, mais inteira. Porque quando a segurança vem de Deus, tu não precisa transformar toda a relação em um campo de batalha. Tu pode discernir, pode perceber, pode escolher, pode abrir um pouquinho, pode se recolher quando necessário, pode aparecer sem se entregar para qualquer pessoa. Isso é maturidade espiritual. Não é viver sem proteção. É deixar de confundir proteção com isolamento. A armadura não é defeito. Ela é solução. Ela foi construída com inteligência em um tempo em que aparecer custou. O problema não foi ter fechado. O problema é não perceber quando o fechamento passou a custar mais do que protegia. Talvez tu esteja em um lugar diferente daquele onde tu aprendeu a se esconder. Talvez existam pessoas, inclusive, diferentes ao teu redor. Talvez Deus esteja te convidando a uma nova maneira de presença. Não uma abertura total, apenas um pouquinho. E às vezes, meu amor, 1 milímetro de presença real vale mais do que anos de eficiência protegida. Então hoje eu quero te propor um exercício de arqueologia, sem julgamento, com respeito pela tua história. Primeira parte. Pensa nas últimas semanas e responde. Em que situações eu me torno a pessoa que cuida, mas não consegue ser cuidada? Em que momentos eu digo, tô bem, antes de verificar internamente se realmente eu tô? Com quem eu mudo de assunto quando algo começa a chegar perto demais? Essa pergunta é poderosa, gente. Quando eu faço piada para não mostrar dor? Quando alguém oferece ajuda, eu consigo receber ou automaticamente eu digo que eu não preciso? Escreve uma ou duas situações muito específicas. Essas respostas vão te levar para um processo muito bonito. Agora eu quero que tu escolha uma dessas situações e pergunta: quando eu aprendi que nesse tipo de contexto era melhor se fechar? O que acontecia quando eu aparecia
com o que eu precisava? Quem não conseguiu receber? Quem se irritava? Quem diminuía? Se afastava? Quem usou aquilo contra mim depois? E talvez tu acesse memórias, sensações, climas internos, e tá tudo certo. O importante é perceber que a tua armadura, ela tem uma história. Agora eu quero que tu olhe para o presente e escreva. Esse reflexo ainda é necessário aqui? E agora vem uma que vai te ajudar muito a expandir. O que seria diferente se eu aparecesse um pouquinho mais nesse espaço? Não precisa ser imediatamente, tá? Eu quero que só tu responda com honestidade. Porque, meu amor, quando tu começa a enxergar o reflexo, ele deixa de governar tudo no escuro. Vamos à nossa oração? Pai, hoje eu te agradeço por cada armadura que um dia nos ajudou a sobreviver. Por cada silêncio que protegeu uma criança que não tinha outro recurso. Por cada estratégia que foi necessária quando aparecer custava caro demais. Mas hoje eu te peço maturidade, Pai. Maturidade emocional para reconhecer onde ainda estamos fechados por reflexo. E maturidade espiritual, Pai, para confiar que a Tua paz pode guardar o nosso coração de um jeito muito mais profundo do que o controle. Nos ajuda, Pai, a perceber quando a proteção virou isolamento, quando a força virou esconderijo, quando o eu tô bem virou distância. Que cada pessoa que ouvir esse episódio encontre coragem para aparecer um pouquinho a mais. Não para qualquer pessoa, não em qualquer lugar, mas onde houver espaço, segurança e verdade. Que a armadura não precise cair inteira, mas que uma pequena fresta se abra hoje. E que por essa fresta, papai, comece a entrar cuidado, presença e luz. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, tu não errou quando fechou. Tu sobreviveu. E sobreviver exige o que exige. Às vezes exige armadura, silêncio. Às vezes exige se tornar forte. Quando ser fraca não era uma opção disponível. Mas tu não tá mais naquele momento, meu amor. E talvez a armadura que protegeu aquela versão esteja respondendo também no presente. E em contexto que talvez sejam diferentes. Com pessoas que talvez possam receber o que antes ninguém conseguiu. Então a pergunta não é como eu me livro da armadura. A pergunta é onde hoje eu posso aparecer um pouquinho mais. Com quem? Em quais contextos? Sobre o quê? Um pouquinho mais. Não é uma transformação radical, não é uma abertura total. É um pouquinho de presença real. E se durante esse episódio tu percebeu que existe uma armadura em que tu esteja te protegendo, mas também está te isolando, eu quero te apresentar o ponto de clareza. Uma devolutiva personalizada em áudio, onde eu olho para o teu momento com um olhar terapêutico, sistêmico e espiritual, te ajudando a expandir aquilo que talvez esteja difícil ver sozinha. Às vezes tu não precisa se abrir mais para todo mundo, meu amor. Tu só precisa entender onde ainda está fechada para si mesma. Se isso fez sentido para ti, me chama no direct do Instagram, @GraceCondorfer com a palavra clareza. Que eu te explico como funciona o ponto de clareza, enfim, te envio todas as informações. Amanhã, meu amor, nós continuamos essa série com uma pergunta muito importante. Por que a solidão mais pesada é a de quem não está sozinha? Porque talvez a maior solidão não seja a falta de pessoas ao redor.
mas a sensação de estar cercada de gente e ainda assim não ser realmente encontrada, certo? Lembra de deixar o like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário de como essa consciência te atravessa. Essa troca é muito rica para que nós possamos perceber se eu estou falando contigo, se o que eu falo é relevante, e também para a gente trocar, porque aqui nós somos todos um clã e a evolução de um é a evolução de todos, certo? Desejo que o teu dia seja excelente e eu te espero amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!